de ministrar nessa noite, aqui neste lugar que é a nossa casa, né? Minha casa, né? Estou eu me apossando já da igreja, né? Minha casa. Mas é um lugar que o Senhor nos escolheu para servir, amém, irmãos? Então, você que nos visita, você é muito bem-vindo, você que está aí na sua casa nos ouvindo, que o Senhor também, em nome de Jesus, encha a sua vida nesta noite com o poder da palavra de Deus e que eu possa ser instrumento do Senhor sobre a sua vida. Você que está aqui, você pode se sentar e você, em nome de Jesus, vai abrir a sua Bíblia em Lucas 8. Lucas 8 vai ser o texto que nós vamos ministrar nessa noite. A palavra que Deus colocou aqui no meu coração, amém? Eu vou pedir depois que alguém pode colocar um pouquinho de água aqui perto de mim, por favor? Alguém aí ajuda? Porque eu estou um pouco com alergia e provavelmente eu vou precisar de água, amém? Vamos lá, a palavra do Senhor em Lucas 8, eu vou falar para vocês nessa noite aquilo que Deus colocou no meu coração e nós vamos falar do texto, começando no versículo 22, abra aí a sua Bíblia, iniciando no versículo 22, e nós vamos falar até o final lá do versículo 56. E aí, antes que você fale, meu Deus, ela vai ler todo esse texto da Bíblia? Não, eu não vou ler tudo. Mas eu quero que a sua Bíblia fique aberta em Lucas 8, porque nós vamos ministrar acerca desses textos. E eu creio que assim como o Senhor falou comigo sobre esta palavra, eu creio em nome de Jesus que o Senhor vai falar ao seu coração, amém? A palavra do Senhor, ela começa em Lucas 22, narrando para a gente sobre a tempestade apaziguada. Obrigada, meu irmão. Sobre a tempestade apaziguada. Logo em seguida, Jesus narra uma outra história no versículo 26 sobre o endemoniado de Gadareno. Depois, no versículo 40, começa aí duas histórias. A primeira história é sobre a filha de Jairo e logo no meio dessa história também é narrado para a gente sobre a mulher do fluxo de sangue. E aí eu quero ministrar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Quando eu estava lendo esses textos, essa palavra, eu inclusive já ministrei ela uma outra vez, nessa mesma perspectiva daquilo que Deus tem gerado sobre nós. Irmãos, a igreja do Senhor, e quando eu digo a igreja do Senhor, eu estou me referindo a mim e a você. Nós temos nos esquecido de algo que é narrado nesses 4 textos, que é o poder de Jesus em ação. Então, nesta noite, em nome de Jesus, que você receba a palavra de poder do Senhor. Deus aqui, Jesus aqui, Ele está agindo em favor das nossas vidas, porque a palavra de Deus, ela mesma ontem, hoje e será eternamente. E tudo que está sendo narrado nesses 4 textos, esse mesmo Jesus que operou milagres aqui, Ele está aqui nesta noite e Ele quer operar os mesmos milagres na sua vida em nome de Jesus. Nós precisamos resgatar a nossa fé, nós precisamos entender que o Senhor é sim poderoso, Ele é sim poderoso para fazer na minha vida e na sua vida coisas extraordinárias, mas nós temos colocado o poder de Jesus às vezes em segundo plano na nossa vida, porque nós às vezes ficamos, será Deus? Será Jesus? Será que o Senhor pode? E eu quero declarar uma palavra na sua vida, iniciando essa ministração nesta noite. O Senhor pode todas as coisas. Em Deus não há impossível. Em Deus todas as coisas são possíveis. E esse texto de Lucas, essa narrativa que nós vamos acompanhar agora, vai te mostrar que não há área nenhuma que o nosso Deus não possa agir, não há área nenhuma que o Senhor não possa operar, não há lugar nenhum que o nosso Deus não possa entrar, não há nada que faça Ele retroceder ou Ele parar na minha vida e na sua vida. Em nome de Jesus. E aí esse texto começa, como eu disse, com Jesus acalmando a tempestade. O texto, como eu disse, eu não vou ler ele na íntegra, mas eu quero que você
Receba aí em nome de Jesus o contexto principal daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Os discípulos estão nesse barco com Jesus. Jesus está saindo de uma cidade, ele está na Galileia, e ele está indo para uma outra parte da Galileia. E ele entra nesse barco com os discípulos. E a Bíblia vai dizer, essa história vai dizer, que vem uma grande tempestade, uma grande chuva. E vem um vento muito forte. Realmente, aquele ambiente era algo enfurecido. Eu nunca vi, irmãos, um furacão. Eu nunca vi, amém? Eu nunca vi, né, algo assim. Mas a gente já viu chuvas bem fortes na nossa área, amém? Eu imagino que essa chuva aqui era uma chuva bem violenta. Daquelas tipo quase um furacão, um mar assim revolto. Eu imagino dessa forma. E aqui era próprio Satanás querendo matar os discípulos. Ele sabia que ele não podia fazer nada contra Jesus, mas ele sabia que ele podia fazer contra os discípulos. Porém, a palavra de Deus vai dizer, nesse texto vai dizer, que Jesus, apesar de estar dormindo, ele não está inerte àquela situação. Ele está naquele barco, e o fato dele estar no barco faz toda a diferença. E assim é na minha vida e na sua vida. Deus está no nosso barco, simples assim, amém? E Jesus está naquele barco, e os discípulos, diz a palavra, que num determinado momento, eles vão e pedem ajuda a Jesus. Mais para frente eu vou falar isso com você, com mais detalhes, vamos chamar assim. Mas agora eu só estou fazendo um resumo da história, amém? Então aqui, Jesus vai, acalma essa tempestade, tudo fica tranquilo, e eles continuam a viagem, vamos dizer assim. E eles param no lugar chamado Gadara, aonde eles encontram um endemoniado de Gadareno. E logo quando Jesus encontra com esse endemoniado, os próprios demônios reconhecem quem está ali e pedem para que Jesus não coloque eles já no seu destino final, mas Jesus ali liberta aquele endemoniado, tira todos os demônios. A Bíblia diz que é uma legião. Estima-se que essa legião era em torno de 6.000 demônios. Então, ou seja, uma pessoa com 6.000 demônios, dá para imaginar o estado dessa pessoa, irmãos? Como ela deveria estar sofrendo. E o texto relata como ela estava sofrendo. Diz que ela estava vivendo até nos sepulcros, como louco, sem roupa, pela rua. É isso que é narrado. Mas ali Jesus também faz o quê? Liberta aquele homem, expulsando todos os demônios. E aí o texto continua. Jesus sai de Gadara por um motivo específico, que mais para frente eu vou falar para vocês, e chega a outro lugar. E aí o texto começa já com Jesus em outra cidade. E quando ele chega nesse lugar, uma pessoa chamada Jairo vai até Jesus e fala assim: Jesus, eu preciso do Senhor lá na minha casa, minha filha não está bem, vai lá me ajudar. E aí Jesus fala, tudo bem, estou resumindo a história, amém, irmãos? Vocês estão comigo? Glória a Deus. E aí Jesus, ele segue, só que no caminho, antes dele chegar até a casa de Jairo, algo acontece. Uma mulher que tinha um fluxo de sangue há mais de 12 anos, que já tinha gastado todo o seu recurso procurando os médicos, encosta em Jesus, e de Jesus sai virtude, e ela é curada. Aí a história segue, alguém chega para Jairo e fala: Jairo, para de incomodar Jesus, porque a sua filha já morreu. Mas Jesus olha para Jairo e fala: fica tranquilo, não tenha medo, crê somente. E ele continua com Jairo, vai até a casa de Jairo. Quando chega na casa de Jairo, a história é incrível, porque as mulheres que estão lá chorando, riem até de Jesus, porque dizem que aquela menina está morta. Jesus tira todo mundo do quarto, da casa, deixa só os discípulos, o pai e a mãe, segura na mão daquela menina e diz: levanta-te, porque a vida chegou. Cristiane, o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer é que o nosso Deus é poderoso para agir. Ele age sobre os efeitos naturais, ele age sobre os demônios, ele age sobre as doenças e ele age sobre a morte. Então eu não sei o que você está fazendo hoje aqui, eu não sei o que você está orando, mas eu sei que meu Deus é poderoso para agir em qualquer cenário, assim como ele agiu aqui
Irmãos, essa história é muito maravilhosa. O poder de Deus sendo manifesto em todas as áreas, ou seja, não tem área que Deus não possa agir. Mas sabe o que tem acontecido com a gente? E eu me incluo, porque eu não sei você, irmãos. Mas nesse período todo de pandemia, o dia mal também bateu na minha porta. Os dias de falar, Jesus, o Senhor vai agir, também bateu na minha porta. Mas quando eu olho para essa palavra, quando eu leio esses 4 textos, e eu vejo como Jesus, Ele é poderoso para dominar sobre todas as situações, automaticamente o meu espírito ganha força, porque eu sei que esse Deus, Ele não mudou. E aí você vai me perguntar, tá, Cris, mas o que a gente vai aprender com isso? Vamos aprender muitas coisas com essas 4 histórias, e é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Nós precisamos aprender com esses 4 textos, com esses 4 relatos. E a primeira coisa que eu e você precisamos aprender nessa noite é: precisamos ativar a nossa fé. Você pode dizer amém? Você que está em casa, diga amém também. Vamos ativar a nossa fé. Por quê? Porque foi pela fé que todos aqui viram um milagre. Lá no versículo 25. Por isso eu disse que a sua Bíblia tinha que ficar aberta. Na tempestade apaziguada, no primeiro texto, Jesus pergunta assim: onde está a vossa fé? Essa é uma pergunta de Jesus para você hoje. Onde está a vossa fé? E aí depois, no versículo 48, já lidando com a mulher do fluxo de sangue, Jesus fala assim para ela: a tua fé te salvou. Aonde está a sua fé, irmãos? Você vai precisar dela, porque é ela que vai te salvar. Ative a sua fé. E aí no versículo 50, ainda de Lucas 8, ele diz assim: crê somente, Jesus falando para Jairo, e ela será salva em relação à filha dela. Crê somente, irmãos. Creia somente em nome de Jesus, para que você possa ver os milagres do Senhor acontecendo na sua vida e na sua casa. Muitas vezes Deus permite que a gente passe de fato por algumas determinadas situações para nos ensinar lições, para nos ensinar coisas que talvez nós não aprenderíamos se nós não passássemos por algumas situações. E a única coisa que Ele pede para mim e para você é fé. Se aqueles discípulos não tivessem passado por um furioso vento, uma chuva furiosa, eles não teriam visto, como diz o texto, aquela parte de Jesus em ação, porque até aquele momento eles só tinham visto Jesus curar, Jesus expulsar demônio, mas eles não tinham visto ainda Jesus falar: Má, aquieta-te, passa, para. E eles ficaram surpresos. Cristiano, o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer é que Deus, Ele ainda pode agir na sua vida em algo que você não viu Ele agir. Ele pode, e você falar: uau, Deus, até nisso o Senhor faz, porque foi mais ou menos, eu estou fazendo aqui, lógico, né, uma certa analogia com a palavra, mas para simplificar ela na sua mente, porque às vezes a gente quer dificultar o simples que o Senhor está falando e está nos mostrando. Os discípulos ficaram: uau, Deus, uau, Jesus, até isso o Senhor faz. E a única coisa exigida foi: aonde está a sua fé? A fé correta em Cristo e na cruz nos coloca em posição, irmãos, de adquirir coisas incríveis em Deus. E aí a gente lendo também o texto aqui do endemoniado de Gadareno, é coisa impressionante. Quando a gente crê que o Senhor Jesus, na fé em Cristo, e coloca isso em ação de forma correta, sabe o que acontece? Os demônios que antes nos atormentavam, agora vão ser atormentados pela gente. Cristiano, você está falando uma asneira?
Irmãos, os demônios têm que olhar para a gente e falar: lá vem uma serva de Deus, eu vou bater o pé daqui, porque eu não vou deixar nem ela chegar perto de mim. Aquilo que te atormentava, você vai atormentar as trevas em nome de Jesus. Vai dar trabalho para os demônios. Não é eles que vão dar trabalho para você. Não é eles que vão te perturbar. Não é eles que vão tirar a sua paz. Em nome de Jesus, seja cheio do poder do Espírito Santo para atormentar os demônios. Mas nós estamos deixando o demônio, falar nos nossos ouvidos, ditar o nosso comportamento, porque ele diz: você é fraca. E eu digo: eu sou forte, porque Jesus venceu até a morte. Você é medrosa. E eu falo: o verdadeiro amor lançou fora todo o medo. Mas isso tem que ser, irmãos, constante na nossa vida. A nossa fé tem que ser ativada pelo poder da palavra de Deus, em nome de Jesus. Você pode dizer um amém? Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Glória a Deus. Essa é a primeira coisa que nós precisamos aprender com esses 4 textos. Ativar a nossa fé. E a segunda lição: nós precisamos depender de Jesus. Você pode dizer um amém? Precisamos depender de Jesus. Muitas vezes a gente quer depender de pessoas. Muitas vezes você ora. Irmãos, eu não estou falando isso só para vocês não, estou falando para mim também, tá? Deus me catou com essa palavra, fica na sua paz. Porque isso não é só para tu não, amém, igreja? É para mim também. Muitas vezes a gente ora para que Deus nos envie pessoas, para nos ajudar, para nos surpreender, para fazer algo que a gente quer muito. Não sei se você já orou assim, eu já orei, eu confesso. Mas deixa eu te lembrar algo, se Deus quiser te mandar sustento na sua casa, Ele manda até corvo, meu querido, para te sustentar. Ele não precisa de pessoas para agir na sua vida. E se Ele não mandar pessoa, Ele abre a sua visão, te mostra um anjo, te dá uma palavra, você abre a Bíblia, Ele vai falar com você, você escuta um louvor. Você não precisa de pessoas. Nós precisamos aprender a depender de Jesus para tudo nas nossas vidas. Para absolutamente tudo. Porque com a ajuda do Senhor, nós conseguimos parar aquilo que nos interfere ou aquilo que nos para. Vou usar os textos, que a gente está usando aqui de base. Na tempestade, volta aí, Lucas 8, 24, vamos ler o versículo 24. E chegando-se a ele, ou seja, os discípulos, chegando-se a Jesus, o despertaram dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. Quando a gente incomoda Jesus, quando a gente vai direto em Jesus, nós deixamos de perecer. Os discípulos deixaram de perecer, porque eles foram até Jesus. Não ficaram ali pedindo ajuda um ao outro, não ficaram tentando resolver o problema, eles foram direto a Jesus. E o texto diz que quando eles foram direto a Jesus, eles pararam de perecer e veio o quê? Bonança. Uau! Veio bonança. Vá até Jesus, para que você pare de perecer. Depois vem a história do endemoniado de Gadareno. E eu quero ler com você o versículo 35. Porque nós precisamos depender de Jesus. No versículo 35 diz assim: E saíram a ver que tinha acontecido. E vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido e sem seu juízo, assentado aos pés de Jesus. Esse homem estava numa batalha espiritual. Talvez você esteja numa batalha espiritual. O que eu quero dizer com isso? Você precisa depender de Jesus. Por quê? Porque quando você depende de Jesus numa batalha espiritual, o Senhor restaura o seu juízo.
Cristiane, o que é isso? Você começa a ver com os olhos espirituais. Você começa a ver como Jesus quer que você veja. Você começa a entender que você precisa estar aos pés de Jesus, para que você seja alguém que alguém vai olhar e vai falar, ué, não é mais aquela pessoa, é outra pessoa. Por quê? Porque você depende de Jesus e está aos pés de Jesus. Então, na batalha espiritual, o Senhor, quando a gente depende dele, procura ele, restaura o nosso juízo. Ou seja, a gente não fica vendo o que os demônios querem que a gente veja. Porque ele vai querer nos mostrar, irmão, sabe o quê? O que aquele homem via: morte, sepulcro, nu, desequilibrado. Porque você acha que as trevas querem o quê com a minha vida e com a sua? O texto diz, a palavra de Deus, que o Satanás ele tem uma missão. Qual é? Ele veio para amar, roubar e destruir. Então, numa batalha espiritual, em nome de Jesus, dependa de Jesus. Para quê? Para que você tenha de novo o seu juízo e consiga estar aos pés do Senhor, em nome de Jesus. E aí, a gente continua a história. Também temos que depender de Jesus na doença. Por quê? Para a gente ter de novo a nossa dignidade e a nossa paz. Eu não sei se você já viu o relato de algumas pessoas. E aí, esposa, eu vou até abrir um parênteses aqui usando o seu exemplo. Meu esposo, lógico, vocês sabem, sofreu o acidente do fêmur. E a coisa mais horrível era depender de mim no hospital para tudo. Um homem, ele se sente totalmente horrível. A enfermeira tinha que dar banho em todo mundo, não podia fazer as necessidades. Enfim, é horrível. Então, quando você está doente, quando você está enfermo, dependendo da sua doença e enfermidade, o que acontece com você? Você fica sem dignidade, porque você precisa que as pessoas façam tudo por você. E com essa mulher aqui do fluxo de sangue, ainda tinha um detalhe: a lei proibia que ela ficasse no meio de outras pessoas. Gente, ela não tinha amor, ela não tinha abraço, ela não tinha marido, ela não tinha ninguém por perto, ela não tinha dignidade alguma. Mas o versículo 48, eu quero que você leia comigo, em nome de Jesus, de Lucas 8, diz assim: e ele lhe disse, ou seja, Jesus dizendo para aquela mulher: tenha bom ânimo, filha, a sua fé te salvou. E vai o quê? Em paz, fica tranquila, restaurei a sua dignidade, estou dando paz para você, não vai ter mais nada que vai te preocupar. Então, na doença, procure Jesus, dependa de Jesus, queira estar com Jesus. Não estou dizendo que você não tem que procurar médico, não estou dizendo isso. Até porque nesse texto diz que essa mulher já tinha procurado todos os médicos, já não tinha nem mais recursos. Talvez se ela tivesse ido primeiro em Jesus, não tinha passado 12 anos enferma. Você está me entendendo? E talvez ela tinha que passar 12 anos enferma, porque como eu disse no início da palavra, tem coisas que Deus vai querer que você passe para você ver o poder de Deus numa outra dimensão. E glória a Deus por isso. Amém? E aí o texto continua, né? Como eu falei para você, quando você precisa, quando você depende de Jesus. Então, quando você depende de Jesus na tempestade, você deixa de perecer. Quando você depende de Jesus na batalha espiritual, Ele devolve o seu juízo. Quando você depende de Jesus na doença, Ele te dá dignidade e paz, ou seja, para esperar, para viver aquilo que você tem que viver. E quando você depende de Jesus na morte, uau, Cristiane, eu vou depender de Jesus na morte? Sim, porque nós temos que depender de Jesus em todas as situações, em nome de Jesus. E aí o que acontece? Eu quero ler com você lá no versículo 52. Leia aí comigo, Lucas 8, 52. A palavra diz assim: e todos choravam e pranteavam. E Jesus disse o quê? Não choreis, não está morta, mas dorme. Uau! Sabe o que Jesus devolve num ambiente de morte? A alegria! A alegria, Ele devolve a alegria. Não tem choro, não tem pranto, porque Ele devolve a alegria. Então, num ambiente de morte, em nome de Jesus, dependa de Jesus. Para quê? Para que Ele te devolva a alegria. Em nome de Jesus. Talvez você passou por uma situação de morte agora. O que mais ocorreu foi perder pessoas
queridas e próximas por conta dessa pandemia. E talvez você esteja vivendo um luto, mas eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida que está aqui e sobre a sua vida que está em casa. Se você depender de Jesus, Jesus traz a alegria para você, para a sua casa e para a sua família, porque foi isso que Jesus fez. Em nome de Jesus. Essa é a segunda lição que nós precisamos ter nesses 4 textos que nós estamos lendo agora. A primeira lição foi ativar a nossa fé. A segunda lição, depender de Jesus. E a terceira lição, nós precisamos saber que Jesus é uma fonte inesgotável de poder e autoridade. Isso tem que estar no nosso espírito, em nome de Jesus, enraizado. O texto diz assim, irmãos, os 4 textos. Eu queria muito ter tempo, para ler todos os textos com bastante calma com você. Mas o tempo não nos permite isso. Então nós estamos pontuando aqui aquilo que eu creio em nome de Jesus. Vai abençoar a sua vida assim como Deus abençoou a minha. Mas eu quero te dar um conselho e te pedir algo. Leia esses 4 textos seguidos sobre essa visão. Porque eu não sei você, antes eu lia separado. Lia como se fossem histórias independentes. Mas na verdade é uma sequência de histórias onde o poder de Jesus está em ação. E nós precisamos olhar e falar, Deus, o Senhor pode agir na mesma proporção que o Senhor agiu nessas 4 histórias, na minha vida, na minha casa e na minha família. Amém? Então nós precisamos saber que Jesus ele é uma fonte inesgotável de poder e autoridade. E aí o texto, quando a gente começa a ler lá Jesus na tempestade, ele apaziguando a tempestade, o texto começa dizendo que ele entrou num barco com seus discípulos e ele foi para uma outra banda do lago. Quando a gente vai ler um pouquinho mais, a gente entende que esse outra banda, eles estavam na Galileia, estavam no lado oeste, amém? Então, eles passaram para o lado leste, saíram do oeste, pegaram a tempestade, foram para o lado leste e encontrou com o endemoniado de Gadareno. Ali tudo na Galileia. Do leste da Galileia, eles foram para Cafarnaum. O que eu quero dizer com isso? Por que eu estou citando isso para você? Isso tem uma relevância na nossa mente. Pessoas diferentes, lugares diferentes, porém o mesmo Deus, o mesmo poder, o mesmo agir, a mesma ação. Deus age em todos os lugares. Ele age na minha casa e Ele age na sua casa da mesma forma. Não ache que eu sou diferente de você, ou que há pessoas melhores para Deus e piores. Para Deus todos nós somos filhos amados dEle, e Ele age na nossa vida, independente do lugar que a gente esteja, Ele nos encontra. Amém? E aí, o que acontece? Ele é essa fonte, como eu disse, de poder e autoridade. E aí, no primeiro texto que eu li com você, veja bem, lá na tempestade, Jesus, ele age na vida de quem? Dos discípulos. Quem que estava no barco com Jesus? Eram os discípulos. O que significa isso, Cristiane? Explica para eu entender. Jesus, ele cuida dos que estão perto dele. Jesus cuida dos que estão perto. Ele vê quem está pertinho dele. Fica em paz. E aí o texto diz, como eu falei para você, que ele sai daquele ambiente ali com os discípulos e ele vai e ele encontra o endemoniado de Gadareno. E aí eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Ele cuida daqueles que se sentem excluídos e abandonados. Aquele endemoniado não tinha ninguém por ele, mas ainda assim Jesus o encontra. Jesus cuida daqueles que se sentem abandonados e excluídos. E talvez você que está me ouvindo aqui nessa noite, ou em casa, está se sentindo abandonado e excluído. E eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Jesus, ele tem poder e autoridade para te encontrar e para cuidar de você. Por quê? Porque ele cuida de todos. E aí o texto continua. Diz que Jairo vai ao encontro de Jesus. Quem era Jairo, irmãos, no texto, de uma forma muito resumida, para que a sua mente se expanda nesse conhecimento? Era um homem importante e rico. Jesus também cuida daquele que é importante e rico. Basta ele procurar Jesus, como Jairo fez. Ele era importante e rico,
mas foi cuidado. E a história continua e diz que uma mulher tocou em Jesus e ela foi curada. Mulheres, Jesus cuida de nós. Jesus cuida das mulheres que são viúvas, que sentem sozinha, que acham que não tem ninguém por elas. Jesus cuida de você. E aí o texto continua, e eu gosto muito desse último versículo, né, que nós estamos narrando lá no versículo 56. Ele diz assim: e seus pais ficaram maravilhados. Sabe o que significa isso? E seus pais ficaram maravilhados naquilo que o Senhor colocou no meu coração. Tinha uma família. Pai, que era Jairo, a mãe, né, daquela menina e aquela filha. Jesus cuida de uma casa inteira, porque Ele tem poder, e o poder dele é inesgotável, e a autoridade dele é inquestionável. Amém? Então, em nome de Jesus, que você entenda isso. Jesus, Ele cuida de todos os tipos de pessoas, desde que você acredite nele, ou seja, tenha fé, desde que você o procure. E se você ter fé, e se você procurar Jesus, o que vai acontecer? O poder dele vai, em nome de Jesus, ser expressado, acontecer na sua casa e na sua vida, em nome de Jesus. Amém? E aí talvez você fale assim: Cristiane, mas amém, muito legal isso tudo aí, mas Jesus ainda não chegou na minha casa não. Talvez o mar ainda está revolto. Talvez você ainda está passando por uma batalha espiritual. Talvez a cura da enfermidade não chegou. Talvez você esteja no seu período de 12 anos, como aquela mulher. Talvez você está vendo seus filhos morrerem, e aí eu digo no contexto espiritual, amém? Ou na fé, ou porque se perderam. Talvez esteja acontecendo isso com você, na sua vida e na sua casa. Mas eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida em nome de Jesus. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Tudo o que Ele fez aqui, Ele quer fazer hoje, na minha vida e na sua vida. E assim como Ele foi percorrendo lugar por lugar, eu creio em nome de Jesus, que Ele está percorrendo os lugares como antes. E Ele vai chegar até você, como Ele chegou naquele, em nome de Jesus, endemoniado. Como Ele chegou naquela mulher e curou, e como Ele chegou naquela família e naquela casa e trouxe vida e alegria para a glória e honra do nome dEle. Esse é o nosso Deus. E quando Ele chega, irmãos, aleluia, glórias ao Teu nome, Jesus, a vitória é imediata. A tempestade cessou imediatamente. O endemoniado ficou liberto imediatamente. A mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus, saiu virtude e ficou curada imediatamente. Jesus chegou naquela casa, riram dele, a menina está morta. A Bíblia diz que ele segurou na mão daquela menina e disse: levanta-te, e ela ficou curada imediatamente. Deus é um Deus que pode não ter chegado ainda na sua casa, pode ainda não ter feito os milagres que você está esperando, mas eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida e também sobre a minha vida e sobre a minha casa. Quando Ele chega, é imediatamente o agir dEle, porque esse é o nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, esse é o poder de Jesus, o poder sobre a natureza, o poder sobre os demônios, o poder sobre a doença, o poder sobre a morte. Cada inimigo que dominava a situação, pelo nome de Jesus, por uma ordem dele, tiveram todos que bater em retirada. Todos. Quando Jesus chegou,
tudo mudou, porque Ele tem poder e Ele tem autoridade. No nome dEle, tudo isso aqui é nada. Só que, infelizmente, às vezes, quando os dias maus batem na nossa porta, na nossa casa, na nossa família, a gente esquece de aprender essas lições. Eu preciso ter fé. Eu preciso fortalecer a minha fé. Eu preciso, em nome de Jesus, recorrer a Jesus, como todos eles recorreram. E eu preciso entender que Jesus, Ele tem poder e autoridade para agir em qualquer área da minha vida e da minha família e da minha história. Porque Ele é Deus. E como diz o texto, agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Ele é o mesmo. Eu estou repetindo esse texto porque eu quero que você saia com ele daqui. Em nome de Jesus. Entendendo isso. Ele é o mesmo ontem. Ele é o mesmo hoje. E Ele será o mesmo eternamente. Esse Deus que fez uma tempestade acalmar. Esse Deus que libertou um endemoniado. Este Deus que curou uma enfermidade e que trouxe vida a alguém que estava morto. No caso, morta, porque era uma menina. Ele está aqui nesta noite. E Ele quer operar na sua vida. E a pergunta é, em nome de Jesus, você crê e recebe esta palavra? Então eu gostaria de convidar você a ficar de pé, porque nós vamos orar. Eu senti de orar por você. Graças a Deus eu consegui, em nome de Jesus, ministrar. José, correndo aqui, olhando o tempo, irmãos. Mas o Senhor, que deu a palavra, Ele também é o dono do tempo, amém? Então esse Deus, Ele está aqui neste lugar. E eu quero, em nome de Jesus, você que está na sua casa, você não vai poder vir à frente. Mas em nome de Jesus, você que está na sua casa, se você puder, se ajoelhe. Procure em um lugar na sua casa e se ajoelhe, feche os seus olhos e se coloque agora em nome de Jesus em rendição, como se você estivesse de fato no altar do Senhor. E peça para Ele em nome de Jesus, para que você aprenda essas lições que Ele nos ensinou esta noite. Porque como eu disse para você, eu também estou aprendendo com esta palavra. É algo que Deus ministrou para a minha vida. E eu quero, em nome de Jesus, liberar também sobre a sua vida. E você que está aqui nesta noite, eu gostaria de te convidar, em nome de Jesus, a sair do seu lugar. Óbvio que a gente vai ter aquele cuidado que você já sabe. Fica longe, um do outro. Mas é no sentido de que você crê nesta palavra. Porque eu quero que você entenda algo. Todos esses exemplos que eu contei hoje, todas essas 4 histórias, todas essas pessoas, os discípulos que estavam perto de Jesus, o endemoniado de Gadareno, você vai dizer, mas ele não foi até Jesus. E eu vou te dizer, os demônios reconheceram Jesus. E eles foram até Jesus. E eles falaram, Jesus. Eles reconheceram quem era. Até os demônios sabem quem é Jesus. A mulher do fluxo de sangue se espremeu naquela multidão. Mas ela tocou em Jesus ao ponto de sair virtude. Aquele homem rico também foi atrás de Jesus. Pedir ajuda nem era para ele, era para a filha dele. E talvez hoje você está aqui e a sua ajuda não vai ser para você, mas vai ser para a sua casa, para a sua filha, para o seu filho, quem sabe. Então saia do seu lugar e venha não até a Cris, venha até Jesus. Porque hoje você vai orar e vai pedir, Jesus, está uma tempestade na minha casa, na minha vida. Ou então, às vezes, só o seu coração, irmãos, ele está numa tempestade. Sua mente está uma tempestade cheia de dúvida, de insegurança, de medo. Pensando, Deus, e agora como vai ser? Talvez você perdeu o emprego e está vendo aquele vento chegar na sua casa e na sua família. Eu não sei. Talvez você está passando aí por uma batalha espiritual.
vendo alguém de perto de você, ou talvez seja até mesmo você que não está conseguindo ter juízo para ver, para enxergar as coisas desconectadas. Ou então você está precisando de uma cura na sua saúde. Ou talvez você está orando por alguém que precisa ser curado. Glória a Deus, o Senhor está aqui. Então, em nome de Jesus, que você se coloque diante do Senhor nesta hora e comece a orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Sim, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nós sabemos, Deus, que o Senhor está. Naquilo que o Senhor é, naquilo que o Senhor faz, e naquilo, Deus, conforme diz a sua palavra, nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram, aquilo que o Senhor pode fazer, Deus, por nós, Senhor. Sim, Jesus, nós te louvamos nesta hora, nós te agradecemos. E nós cremos, Deus, na manifestação do seu poder em nós e através de nós. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Glórias ao Senhor. Amém? Irmãos, eu creio em nome de Jesus nessa palavra que foi ministrada. E eu creio também que toda vez que o Senhor faz algo surpreendente na nossa vida, assim como Ele fez na vida desses homens, dessas mulheres, dessa família, é para que o nome dEle seja glorificado. Amém. Quando os discípulos viram a tempestade se acalmar, eles entenderam que Deus era, no caso Jesus, ali manifesto, era mais poderoso do que eles imaginavam. Se Jesus fizer a sua tempestade acalmar, é para que você creia que Ele é mais poderoso do que você imagina. E se os demônios forem expulsos da sua vida, em nome de Jesus, é para que você na sua casa, assim como aquele endemoniado de Gadareno, testemunhe e seja prova daquilo que Jesus fez na sua vida. E todos vejam que o Senhor é Deus. Quando aquela mulher foi curada, no meio daquela multidão, eu fico imaginando aquela multidão, vendo aquela mulher se levantando, e ela dizendo, fui eu que te toquei, Senhor. Porque eu creio, irmãos, que aquela mulher, ela era conhecida de todos como alguém que não podiam nem chegar perto dela. E de repente ela se levanta no meio da multidão e diz, fui eu que te toquei. E Jesus, diante de toda aquela multidão, vai dizer, eu curei você. E você também, em nome de Jesus, engrandecerá o nome dEle através da cura que Ele vai fazer na sua vida. E assim como Jesus também chegou na casa de Jairo, já havia um cenário preparado. Mulheres choravam. Quando Jesus disse, vai ter vida aqui, meio que riram dele. Aquele texto, quando a gente vai ler no contexto original, a gente vê que era quase um deboche. A menina está morta. Talvez tenha pessoas perto de você que estão rindo da situação, que não acreditam que Jesus vai entrar na sua vida, porque o cenário é tão improdutivo, é tão morto, que há pessoas dizendo, aqui vai ter vida? Mas eu creio nesta palavra ministrada e nessa palavra declarada. Levanta-te e anda, porque a vida chegou. E você vai ser testemunho, a sua casa, a sua família. Eu fico imaginando aquela menina de 12 anos depois correndo pela vizinhança. E todos dizendo, era a filha do Jairo que tinha morrido. Já imaginou, Alain? Era seu filho que estava nas drogas. Era sua filha que tinha se perdido.
Mas o Senhor trouxe vida e restaurou e recuperou. E todos verão e declararão: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Que você saia nesta noite daqui, assim como eu estou saindo, irmãos, meu espírito está, sabe, alegre no Senhor, com muito mais expectativa daquilo que Jesus vai fazer em mim e através de mim. E eu creio em nome de Jesus que também será assim na sua casa. Você pode levantar suas mãos? Na sua casa, na sua vida, na sua história e na sua descendência. Que o Senhor